Boa noite. O TN2 começa falando da violência contra a mulher. Esta jovem, com o rosto desfigurado, foi agredida pelo namorado na serra. É o típico caso do homem que não aceita o fim de um relacionamento. Mas essa não foi uma violência isolada. O homem foi preso acusado de esfaquear a ex-mulher por 2 vezes. Ele também não aceitava o fim do relacionamento. Machismo que vem fazendo vítimas dia após dia. Joelson de Freitas e Silva, 41 anos. Um homem que não aceitava o fim do relacionamento e, por isso, decidiu ferir, esfaquear a ex-companheira. Ele foi preso pela equipe da Polícia Civil no bairro Belvedere, na Serra. Com a certeza da impunidade, nem se preocupou em deixar a casa onde viveu com a ex. Tinha certeza que nada ia acontecer com ele. Estava com a cabeça focada de que não ia dar nada, né? Que a impunidade aconteceria e não é o caso aqui no estado. Na casa, a polícia ainda encontrou essa arma. Ele disse que era para a sua proteção. Ele alegou que ele estava sendo ameaçado por conta dele ser o autor dessa tentativa de homicídio contra a ex. Mas não soube apontar a quem, então você vê que assim, foi justamente para tentar nos ludibriar, para tentar arranjar uma motivação para estar na posse daquela arma de forma ilegal. O agressor feriu a ex-companheira em 2 ocasiões. A primeira foi no ano passado. A segunda, segundo a polícia, no último mês de abril. Ele arrastou a ex para dentro da casa onde morava e a golpeou. Desferiu vários golpes de faca quando ela estava chegando na casa dela, acompanhada dele, e ela se recusou a ir até a casa dele. Então, como ele não teve mais a posse daquela mulher, aquele objeto, ele se viu ressentido e aí tentou matá-la. O caso que você viu agora na matéria mostra a cultura do machismo, onde o homem acredita ser dono da mulher, que ela é uma propriedade dele. Infelizmente, uma situação complicada no Brasil e no Espírito Santo também. Neste final de semana, nós conseguimos registrar 2 casos gravíssimos. No rosto, a marca da brutalidade. A adolescente de 17 anos ficou com o olho desfigurado, ferimentos pelo corpo e até o ombro foi deslocado. O agressor foi o namorado dela, de 26 anos. Ela voltava para casa quando começou a apanhar. A vítima contou para a mãe, uma advogada, que chegou a desmaiar. Ela mesma, ela não lembra de muita coisa. Ela falou assim que, pelo que ela entende, parece que ela desmaiou, porque ela não lembra de muita coisa. Ela só lembra de ter se aproximado dele depois do amigo dela tirando ela do chão. É a única coisa que ela lembra. Em Vila Velha, essa mulher de 41 anos machucou o joelho. Foi agredida pelo marido de madrugada. Ela acredita que ele estava bêbado e drogado. Em 5 anos, essa foi a primeira vez que ele a agrediu fisicamente, porque com ameaças ela sempre conviveu. Ele pegou a faca para me assustar, acredito eu. Só que aí eu levantei, não liguei e mandei ele para a rua com a faca. Depois de uns 25 minutos ele voltou para casa, começou a bater nas portas, começou a me agredir com palavras. Aí minha filha voou em cima dele, ele voou em cima de mim e me derrubou, me deu um empurrão. As agressões físicas, as verbais, elas são o início de feridas que, antes mesmo de cicatrizarem, podem levar à morte. No estado, nos primeiros 5 meses deste ano, 26 feminicídios foram registrados. Mas não basta a mulher denunciar. Quem escuta, quem testemunha pode e deve se manifestar. Se um vizinho ou algum transeunte presencia algum tipo de agressão contra a mulher, que ele já logo acione a polícia para que a gente possa tomar a medida cabível e proteger aquela mulher. Covardia não é só xingar, não é só o tapa, não é só a facada. Covardia também é deixar essas mulheres assim. A gente continua falando de violência. 3 bandidos armados com facas invadiram uma casa de uma idosa de 85 anos de madrugada. Eles reviraram tudo, amarraram a cuidadora da idosa, fizeram ameaças e fugiram, levando dinheiro e vários objetos. Apenas um dos bandidos foi preso. Com várias facas na mão, os bandidos entram no quarto onde a idosa de 85 anos dormia. Eles reviram tudo. Mexem nas gavetas, no guarda-roupa. Um chega até a sentar na cama da senhora, que se assusta e acorda. Era por volta de 1h da manhã do último sábado, quando 3 bandidos entraram na casa dessa senhora, que fica na Glória, em Vila Velha. No local estava a senhora, que tem Alzheimer, e uma cuidadora, que foi amarrada e teve uma faca apontada para o pescoço. A cuidadora, segundo o que ela me diz, ela estava deitada quando ela deu por si
que estava ela abriu o olho, que viu um movimento, ele botou a faca no pescoço dela. A faca no pescoço mandou ela ficar calada. Amarraram ela, as mãos dela, da cuidadora, amarraram ela com fio de extensão. Ele é agressivo, ele é autoritário e agressivo e ameaça mesmo. Na casa existem várias câmeras de segurança que filmaram toda a ação dos criminosos. Mas nem isso intimidou os bandidos. O sentimento da gente, eu vou te falar, é de insegurança mesmo. Você está numa situação que não estão entregues às baratas. Esses moradores de rua aí estão assaltando, estão roubando a torto direito. A ação durou cerca de 30 minutos. E os bandidos levaram uma televisão, algumas facas do local, celular e a aliança da cuidadora, além de R$170. Um dos bandidos foi identificado e detido no mesmo dia. Diogo Neves Soares, de 35 anos, foi preso em Ilha dos Ares, Vila Velha. Com ele foram encontradas as facas usadas durante o assalto. Rapidamente a viatura chegou no local, conseguiu então identificar por características os indivíduos que teriam participado deste assalto, desse roubo. Foi detido inclusive com dinheiro e com 3 facas que foram reconhecidas pela vítima. Moradores reclamam dos assaltos, furtos e arrombamentos que acontecem na região da Glória, principalmente durante a madrugada. A Guarda Municipal diz ter intensificado as ações no bairro. Nós estamos colocando viaturas na madrugada para fazer esse patrulhamento preventivo, para garantir, inclusive, a diminuição desses furtos, desses arrombamentos. Com medo, a cuidadora da idosa não quer mais trabalhar. E para a família, fica o sentimento de insegurança. A cuidadora não quis voltar, com medo, não quis, ficou em estado de choque. Eu vim para cá, fiquei aqui, dormi e ela está com medo. Quem não fica, né? Agora, olha essa, um pastor foi levado para a delegacia na Serra. Policiais encontraram armas e uma moto roubada dentro da igreja que ele é responsável. Nosso repórter Yuri Demuner tem os detalhes ao vivo para a gente deste caso. Boa noite, Yuri. Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. É isso mesmo, esse caso aconteceu lá na igreja pentecostal O Socorro de Deus, no bairro residencial Jacaraípe, na Serra, isso na manhã de hoje. Lá no local, a polícia encontrou o pastor de 36 anos de idade e também 2 adolescentes de 15 e 17 anos. Os 3 foram detidos porque dentro da igreja estava a moto roubada. No mesmo terreno também tem uma casa onde os 2 adolescentes estavam dormindo e na residência a polícia encontrou 2 armas, sendo uma espingarda calibre 12 e também uma espingarda de pressão, além de munição e dinheiro. A PM chegou até o local da seguinte forma: um motoboy informou que os 2 homens roubaram a moto dele enquanto ele estava trabalhando, entregando lanches ali na região na madrugada de domingo para segunda-feira. A moto tem rastreador e o motoboy informou para a polícia, pelo aparelho celular, onde a localização estava batendo. A PM foi até lá o local e encontrou a igreja. Chegando na igreja, os militares foram recebidos pelo pastor, que deixou a equipe entrar sem problemas, sem nenhum tipo de resistência, e lá dentro os militares encontraram todo o material ilícito, a moto roubada e também as armas com a munição. Também tinham 4 celulares ali, além da quantia em dinheiro. Os 3 foram conduzidos à Delegacia Regional da Serra, foram ouvidos pelo delegado de plantão e, segundo a polícia, os 2 adolescentes foram autuados por roubo qualificado. Já o de 17 anos também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Os 2 já foram conduzidos ao CIASES. O pastor também foi ouvido e liberado pela polícia, porque, segundo o delegado, ele entendeu que não tinham elementos suficientes para lavrar o auto de prisão em flagrante e, como eu disse, o pastor foi liberado. Pois bem, o que chama a atenção desse caso todo são materiais ilícitos, Uma moto roubada e armas dentro de uma igreja onde é a casa do Senhor. Isabela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Yuri. Ninguém respeita mais nada, Se aproveita da boa fé do pastor para levar coisa errada para lá. Obrigada, viu? Agora a gente fala da venda de um terreno que por pouco não acabou em morte na Serra. A filha não concordou com o negócio feito pela mãe e mandou matar a compradora. A suspeita acabou presa. O crime foi planejado por um casal. André Ribeiro dos Santos, de 35 anos, foi o autor dos disparos. Mas a mandante do crime foi Daniela Eliane Ferreira Rufino, de 44 anos. O motivo?
Ela queria desfazer a venda de um imóvel realizada pela mãe. A vítima tinha adquirido, há 3 anos atrás, um terreno da mãe da mandante do crime. E a mandante não concordou com aquela venda, com esse negócio. E desde então ela começou a perturbar a nova proprietária do terreno para que ela deixasse e ela conseguisse reintegrar a posse para ela. No caso do crime que aconteceu em Campinho da Serra, o que chama atenção, além do motivo banal, é que uma outra tentativa aconteceu. Os criminosos atiraram contra a mulher que estava com os filhos e o marido na varanda. A vítima estava chegando do trabalho em casa quando ela foi recepcionada pelos 2 autores. O André desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Acredito eu que, por ele achar que ele já tinha acabado o serviço, matado, ele não se preocupou. E aí a vítima sobreviveu, conseguiu contar para a gente quem eram os autores e durante a nossa investigação dessa tentativa de homicídio, a gente acabou descobrindo que, na verdade, 9 dias antes, a vítima já havia sofrido, pelas mesmas pessoas, outra tentativa de homicídio. Contudo, à época, não foi ninguém alvejado, então ela não relatou esse fato à polícia. A gente só soube depois. Olha, os detidos foram autuados e encaminhados ao presídio. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um tiroteio numa festa julina em Vitória. O crime aconteceu no Morro da Capixaba, no centro de Vitória. Durante o tiroteio, houve pânico e correria. Pelo menos 10 criminosos subiram o morro por uma área de mata com a intenção de surpreender traficantes que comandam a região. A polícia foi acionada e encontrou uma das vítimas com várias perfurações pelo corpo em uma escadaria. O homem foi socorrido e levado para o hospital. A outra vítima foi encontrada morta em uma mata pouco depois. As denúncias sobre os suspeitos devem ser feitas ao 181. A seguir, população com mais de 18 anos vacinada contra a Covid com a primeira dose até setembro. É a previsão do estado. A gente já volta. Um motorista completamente bêbado bateu em 2 carros estacionados em Jardim da Penha, Vitória. O motorista é esse que mal consegue ficar de pé. Após atingir 2 veículos, ele teria se identificado como advogado e ainda tentou fugir, mas foi contido por populares até a chegada da polícia. Dentro do carro dele, copos de bebidas foram encontrados. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Mas ele foi liberado após pagar fiança e vai responder pelo crime em liberdade. Bom, gente, vamos atualizar as informações da pandemia. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 17 mortes, 909 novos casos da doença. Até hoje são 528.709 casos confirmados, 11.662 óbitos. A Secretaria de Saúde do Estado anunciou que a previsão é de que até setembro toda a população com mais de 18 anos esteja vacinada com pelo menos a primeira dose. Hoje o Espírito Santo tem 5 municípios que estão com 50% da cobertura de vacinação da primeira dose. 5 municípios do interior do estado ultrapassaram 50% da cobertura de vacinação da primeira dose. São eles Laranja da Terra e Apiacá, com 54%, São José do Calçado e Itaguaçu, com 53%, e Alegre, com 52%. E a imunização segue avançando. Durante a tarde desta segunda-feira, o governo ia se reunir com o Ministério da Saúde para falar sobre a chegada de novos lotes de vacina. Nós acreditamos que o Ministério da Saúde tem condições de poder cumprir a expectativa e devemos ter, dentro desse contexto, essa semana, uma quantidade superior de doses distribuídas do que aquelas que foram distribuídas na semana epidemiológica anterior. Nós acreditamos que, alcançando no mês de setembro a primeira dose das diversas vacinas disponíveis pelo Plano Nacional de Imunização, toda a população com mais de 18 anos com a primeira dose, nós podemos trabalhar com um cenário de consolidação do controle da pandemia. Com a campanha de vacinação alcançando cada vez mais pessoas, a expectativa é que o estado reduza ainda mais o número de pacientes nas UTIs. Eles esperam ter menos de 150 pacientes nas UTIs durante o mês de agosto. Nós acreditamos que podemos ter uma redução mais significativa
das internações de casos graves ao longo das próximas 6 semanas e que poderá representar para o Estado a consolidação de uma fase de recuperação das internações e também dos óbitos derivados da infecção, dos casos graves do SARS-CoV-2, da infecção pelo SARS-CoV-2 da Covid-19. No estado do Espírito Santo, 98,66% dos óbitos ocorreram em pessoas com mais de 30 anos. Durante a coletiva, o secretário explicou ainda sobre a antecipação da segunda dose das vacinas. Nós decidimos a antecipação da dose AstraZeneca por 3 motivos principais. O primeiro, porque a decisão ela foi tomada baseada no prazo previsto em bula e no prazo do limite máximo adotado pelo PNI. O segundo componente importante é que está provado que essa antecipação ela antecipa o benefício da completude do esquema na população que já foi vacinada com a primeira dose. O governo dividiu 5 grupos prioritários que devem ser vacinados até o mês que vem, mês de agosto. Terminando esses grupos, que representam cerca de 300 mil pessoas, o governo vai seguir a vacinação conforme a faixa etária e não vai ter mais grupos com prioridades. Olha, fazem parte desses grupos prioritários caminhoneiros, mulheres que estão amamentando, trabalhadores da indústria, das Forças Armadas e os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Sobre a testagem nos terminais de ônibus e no aeroporto, a Secretaria de Saúde informou que até ontem, 486 pessoas testaram positivo para o coronavírus. Um total aí de 7,7% dos passageiros de ônibus e 1,71% do aeroporto. O objetivo, na verdade, é identificar a chegada de variantes no estado e não fazer uma testagem em massa. Olha, gente, a escolha da vacina tem atrapalhado o andamento da imunização contra o coronavírus aqui no Espírito Santo. Em Vitória, vereadores querem colocar no final da fila quem tem esse tipo de comportamento. Falta a aplicação da vacina mais esperada dos últimos tempos. Infelizmente, é isso que está acontecendo no município da Serra. De cada 10 pessoas, 30 estão faltando. E sabe qual é o principal motivo? Querem escolher a vacina. Prejudica toda a população do município, porque isso atrasa a cobertura daquela faixa etária. E na medida que atrasa a cobertura daquela faixa etária, o município demora mais a abaixar a vacinação para demais faixas etárias que estão aguardando a oportunidade de vacinar. Mas diante disso, a prefeitura estuda acelerar a vacina dos mais novos. Uma das medidas que a gente vai tomar é já abaixar para outra faixa etária na próxima semana. Então, assim, eu peço que o morador do município da Serra, por favor, faça um agendamento, compareçam, complete o esquema vacinal. Mas as pessoas que não querem, às vezes dá para imaginar de que, então, a gente pode ceder para outros que estão aguardando. Quem escolher a vacina que quer tomar aqui na capital pode ir para o final da fila. É o que prevê um projeto. O texto, inclusive, está sendo revisado aqui na Câmara de Vereadores de Vitória. E sim, pode se tornar lei. Durante o ato simbólico do início da vacinação de profissionais da limpeza urbana, o governador Renato Casagrande pediu para que as pessoas não escolham imunizante. O que a gente tem dito, e é bom repetir esse chavão, que vacina boa é vacina no braço. Para servidor público, a gente tem uma decisão de que o servidor que não quiser se vacinar, ele pode sofrer uma punição. Agora, para o cidadão é um processo de convencimento e de conscientização. Apesar disso, muita gente não quer saber de marca, de laboratório, quer saber de vacina no braço. Tanto que o estado é o terceiro que mais aplicou a primeira dose no país. 60% dos capixabas já receberam a primeira parte dessa tão esperada imunização. E que continue avançando, né? Vamos então à atualização das informações do painel vacina. A gente tem aqui o vacinômetro e as informações são as seguintes. 1.796.739 pessoas receberam a primeira dose e 688.797 pessoas já receberam a segunda dose. A seguir começa a imunização dos profissionais da limpeza pública. Os detalhes já. Começaram a ser vacinados os trabalhadores da limpeza pública urbana no estado.
A vacinação simbólica aconteceu hoje em uma empresa de serviços ambientais em Vila Velha. 20 funcionários foram vacinados. No total, em todo o Espírito Santo, serão 6.600 pessoas que fazem parte deste grupo. Elas serão vacinadas com 20% das doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde ao Estado. A vacinação vai ser feita pelos municípios nas empresas que prestam serviço de limpeza pública. Hoje, outro grupo foi incluído como prioritário, que são os trabalhadores das Forças Armadas. E ainda esta semana, os trabalhadores da indústria e os presidiários serão imunizados. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.